Sim, eu acho que no fundo é sempre difícil trazer um tema para este tipo de contextos porque há sempre muita coisa para falar e, sei lá, fala-se cada vez mais de saúde mental nas redes sociais, estamos constantemente a ser bombardeados, então às vezes é difícil por onde pegar. Mas e então, que tema é que acabaste por trazer aqui hoje? Assim, se calhar começo por me apresentar, não é? Falar um bocadinho também do que eu faço aqui na PSI. Eu chamo Maria João, sou psicóloga clínica e trabalho em vários contextos, sempre com adultos, tanto o contexto individual, o contexto de casal e também o contexto familiar. E no fundo, aquilo que eu pensei foi o que é que geralmente me chega mais nas minhas consultas, em qualquer um destes contextos. E considerando que eu trabalho numa perspectiva sistémica, ou seja, vejo as pessoas sempre como sistemas em si próprias, complexas, únicas, que depois acabam por estar quase como se fosse uma rede em contacto com outros sistemas, o casal, a família, o trabalho, a cultura, a nossa vizinhança. O tema incontornável para mim é a comunicação. Eu acho que de uma forma ou de outra, de todos os feitios possíveis, isto é um tema que surge recorrentemente. Acredito que também, sei lá, em casos teus também vá surgindo, seja as dificuldades de comunicação, seja não sei comunicar bem, não sei ser assertivo. Há uma panóplia de formas de que isto chega e por isso achei que faria todo sentido trazer aqui isto para conversarmos um bocadinho sobre o tema. Sim, e porquê que achas que é um tema que surge tanto em consulta? Assim, eu acho que primeiro que tudo é um tema incontornável, isto porque nós comunicamos constantemente, ao contrário do que as pessoas pensam que há momentos em que não há comunicação ou há falta de comunicação. A realidade é que nós estamos constantemente a comunicar, todos os nossos comportamentos são comunicação e então no fundo é totalmente incontornável isto não suscitar algum tipo de problemas ou dificuldades em algumas situações, até porque se nós formos a ver o que é que está muitas vezes ligado com a comunicação, a relação. Nós estamos em relação com os outros através da nossa comunicação e as relações, seja no trabalho, seja familiar, seja de casal, são muitas vezes muito complexas, dão muito trabalho e às vezes muitas dores de cabeça, ainda que também tragam muita satisfação. E por isso acho que isto anda de mão dada, ou seja, uma das dificuldades na relação muitas vezes é a comunicação e isto chega-nos de várias formas. E também, não sei como é que foi a tua experiência, mas conhecendo a minha experiência pessoal, a de alguns clientes e também de pessoas minhas conhecidas, não é como se na nossa educação, no nosso crescimento, isto fosse um tema central em que nos educassem e nos ajudassem a sermos bons comunicadores. Sei lá, falamos de conjugar verbos, falamos de tempos verbais, de construção frásica, de escrever uma composição. Eu não estou a dizer que isto não é importante. Gramática, certo. Mas nunca ninguém se sentou, pelo menos comigo e com grande parte das pessoas que eu conheço, e me explicou como é que nós podemos comunicar de forma mais eficaz. E até se nós formos a ver de onde é que vêm os nossos principais padrões de comunicação, da nossa família, dos contextos em que nós estamos, e por isso, além de não termos muitos sítios que nos ajudem a desenvolver padrões comunicacionais construtivos, por outro lado acabamos por ter às vezes uma bagagem, sei lá, os nossos pais falam sempre a berrar, ou sempre que há um tema difícil há uma discussão, ou eu sinto que não tenho voz e que os meus limites não são respeitados. Então há aqui forças múltiplas que tornam o assunto da comunicação às vezes pouco falado e também um assunto muito complexo às vezes de gerir. Pouco falado porque lá está, sentes que é um pouco tomado como garantido, não é? Ou é mais o oposto, portanto, há pouco disseste que era impossível não comunicar, mas o problema que surge precisamente é a falta de comunicação, portanto, isto é um paradoxo. Onde é que certo, eu diria, obviamente que eu compreendo quando as pessoas me chegam, seja individualmente, seja em casal, e me dizem há falta de comunicação, nós nunca comunicamos, ou precisamos de comunicar mais. E eu percebo de onde é que isto vem, mas muito provavelmente falta de comunicação não existe. Muito provavelmente existe uma comunicação que não está a ser muito produtiva. E eu acho que era um pouco isso que estavas a dizer, a comunicação tornou-se é algo tão incontornável e que nós usamos tão frequentemente que as pessoas não pensam muito nela e não se debruçam muito nela e depois surgem problemas. O que é isto de impossível de comunicar, se quisermos ser mesmo rigorosos? Porque todo o nosso comportamento é comunicação e nós, enquanto seres humanos, estamos sempre a comportar-nos, a termos ações e por isso tudo aquilo que nós fazemos é um ato comunicacional. Agora, às vezes há aqui esta confusão que é, mas se eu estiver calado, não estou a comunicar. Ora, estamos.
Isto aplicamos se formos falar, por exemplo, de redes sociais, as mensagens, não é? Estamos cada vez mais no nosso telemóvel, no nosso e-mail. A mensagem é que nós não respondemos, Também é uma resposta. Também é uma mensagem, exato. Não é? Tantas coisas que nos, sei lá, mandam-nos e nós damos a tal vista. Dar vista a alguém comunica muitas coisas. O nosso silêncio comunica muitas coisas. E é aqui que fica a impossibilidade de nós não comunicarmos. Estamos constantemente a fazê-lo. E por isso é tão importante, já que é inevitável, então se calhar convinha sermos um bocadinho mais conscientes da forma como o fazemos. Até porque se nós formos a ver, há duas formas de nós comunicarmos. Obviamente a forma verbal, não é? O que estamos a fazer aqui, mas também uma forma não verbal. E eu acho que aqui é que as pessoas muitas vezes não têm tanta consciência e não dão tanta atenção e tanto valor. Porque aqui falamos da nossa postura, falamos do nosso tom de voz, falamos da velocidade com que conversamos, falamos mesmo da nossa postura física, se estamos mais tensos, mais relaxados, se sorrimos, se não. E às vezes as pessoas não dão tanto valor a esta parte, porque, sei lá, isto traz aqui imenso valor para a nossa comunicação. Por exemplo, pegando aqui num exemplo simples, se tu me perguntas, eu tinha uma entrevista de trabalho, imaginemos, e tu perguntas-me como é que correu. E se eu te disser, tipo, cabisbaixo, cara fechada, correu bem. Mas se eu te disser, ai, olha, correu super bem. Sim. A mensagem, o conteúdo é o mesmo, não é? Correu bem, mas a forma como tu vais interpretar as mensagens é totalmente diferente. E isto não tem nada a ver com o conteúdo da mensagem, tem tudo a ver com a forma. Exato. Sim, as pessoas centram-se muito, se calhar, o que é dito, ou seja, em termos de palavras somente, e não tanto lá está, a postura, o tom de voz, o olhar, comunicação com o olhar, não é? Portanto, o contacto visual também é algo que, lá está, é tomado por garantido, tal como a própria comunicação em si, porque todos, à partida, usamos, não é a vida, mas não é pensado precisamente, não é reconhecido como. E passa muito por aí, se calhar, acredito que o reconhecimento seja, se calhar, aqui o primeiro passo para conseguir definir. E quais são, sim, então, as principais problemáticas que acabas por identificar em consulta a nível da comunicação? É assim, surgem várias. Eu acabei até por fazer aqui uma listagem para não me ir esquecendo de muitas, mas a verdade é que os problemas da comunicação surgem, lá está, com várias roupagens, e nestes contextos diferentes acabam por exemplo, se estivermos num contexto individual, estamos a trabalhar apenas com uma parte da relação, não é? Porque estamos em comunicação, é também por isso que é tão complexa, porque nós não controlamos tudo, o outro lado tem uma parte preponderante na nossa comunicação. E às vezes este é um dos problemas ou das maiores dificuldades, é que eu sinto que estamos excessivamente às vezes focados em nós quando estamos a comunicar. Obviamente que é a parte que nós controlamos, sim, mas às vezes parece que esquecemos que do outro lado está também um ser humano que está a dizer coisas, que está a falar coisas e que está a sentir e que também, por exemplo, nos está a transmitir através da sua postura não verbal outras informações muito, muito úteis. E se nós estivermos constantemente na nossa cabeça naquele modo de eu estou a ouvir, mas já estou aqui a preparar a minha resposta para te dar aqui a resposta que vai fazer com que eu tenha razão. Sim. Pronto. Todo este processo mental já nos impediu de ouvir o que o outro estava a dizer, genuinamente ouvir. Então acho que às vezes este foco muito, chamemos-lhe egoísta, no nosso lado pode prejudicar. Uma outra coisa que surge muito é o efeito da bola de cristal, como eu gosto de chamar, que é, isto é muito mais comum com pessoas que se conhecem há muito tempo ou que têm muita intimidade, seja famílias, amigos de longa data, casais, é aqui o prato do dia quando falamos de alguns casais, que é esta sensação de eu já sei o que é que o outro vai dizer, ou eu já sei o que é que o outro quer dizer quando diz aquilo. E isto abre um espaço muito fértil para erros, para assumirmos coisas que podem não ser verdade, para preenchermos entre linhas que não nos cabem a nós preencher, e vai fechando a comunicação, que é esta ideia de, como eu acho que sei o que é que a outra pessoa está a pensar, eu não vou perguntar. Como eu acho que sei o que ele quis dizer com aquele tom de voz, não vou clarificar e vou ficar com aquilo que me parece. Exato. O meu comportamento vai alinhar pelo que eu acho que, pela minha crença, e não pelo que está realmente a ser comunicado, ou dar abertura sequer para ser comunicado. Precisamente. Sim. E é aqui que as coisas começam às vezes a complicar, porque começamos a assumir e começamos a falar muito pouco. Continuamos a comunicar, mas não estamos a fazer de uma forma muito eficaz. Porque aqui está um dos grandes segredos, não é?
não é só nós focarmos no que está a ser dito, mas na forma como está a ser dito. E quando nós paramos de querer perguntar e começamos a assumir muito, abrimos um campo fértil para mal-entendidos. E muitas vezes é isto que nos chega à ação. São pessoas que estão a conversar, mas cada uma está na sua cabeça. Então o canal que se liga entre duas pessoas que estão a comunicar fica muito reduzido. Sim. E aqui que sentes que tens um poder realmente muito importante, ou seja, presumo que a nível de terapia de casal mesmo, mais especificamente, se calhar tentamos aprofundar por aí, estas problemáticas surgem mais porque já é difícil, não é? Tentarmos perceber o nível de comunicação de uma pessoa, imagina entre duas, depois vai influenciar todo o próprio ambiente entre casal. Certo. Mas, por exemplo, consegues dar assim mais alguns exemplos a nível de problemáticas que surgem da comunicação dentro da terapia de casal? Sim, em termos do casal, ou seja, eu acho que isto depois acaba por ser, muitas vezes no casal, as grandes problemáticas de comunicação são muito inflamadas, ou seja, muitas dificuldades que nós já temos noutros contextos da nossa vida, no casal, são ali muito condensadas, geralmente porque estamos a viver com a pessoa, porque é uma pessoa com quem estamos muito tempo, porque estamos a tentar construir algo novo, uma relação nova com esta pessoa, e então aqui podemos falar, sei lá, dificuldade na gestão da assertividade, de colocar limites, por exemplo, esta questão dos nossos próprios padrões comunicacionais passados, da nossa família, esta bagagem que nós trazemos, como é que articulamos com a bagagem que a outra pessoa traz, não é? Porque a outra pessoa também tem as suas próprias crenças, como estavas a dizer, sobre a comunicação, e acho que uma das grandes dificuldades é o momento da discussão. Ou seja, muitos casais trazem esta ideia da discussão pouco eficaz. Alguns até me trazem este pedido de nós queremos parar de discutir, não queremos discutir mais. Pronto, eu aí tenho de ser assim um bocadinho chatinha e tenho de dizer que de facto isso não é possível. Nem é possível, nem é necessariamente desejável, porque a discussão pode ser em muitos momentos um momento super útil e de evolução para os casais. Só que lá está, outra problemática que surge é a luta pela razão. Queremos é ter razão. Eu entro nesta discussão armado para ter a razão, para provar que eu é que estou certo. Pronto, isto traz aqui N problemas muito, muito difíceis, e até de um ponto de vista mais individual, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas estão em discussão e autodesregulam-se por causa da questão emocional, e isto também é uma coisa que eu tenho visto muito em consulta, não sei se tu tens sentido isso, que é a dificuldade das pessoas se conhecerem, de terem um autoconhecimento daquilo que emocionalmente está a acontecer dentro delas. E se nós estamos desregulados a falar com outra pessoa desregulada, o resultado pode não ser muito positivo. Onde é que está aqui o meio termo, não é? Portanto, tentarmos ter um diálogo interno talvez primeiro, só que no momento, como é que se gera aqui esta impulsividade, não é? É um trabalho, se calhar, primeiramente individual, para depois sim ser trabalhado em casal, ou é possível ser trabalhado em casal? Sim, obviamente que depende de caso para caso, não é? Aquilo que nós tantas vezes dizemos, mas obviamente que há, em alguns momentos, o acompanhamento individual, a par do acompanhamento em casal, e até primeiro individual e só depois mais para a frente em casal, pode ser muito útil precisamente para abordar algumas destas questões. Bagagens familiares, por exemplo, estas crenças comunicacionais, e muito o conceito da discussão. Eu acho que é sempre importante pegar por aí, que é o que é que vocês acham que é uma discussão? Porquê é que têm tanto medo? Porque para algumas pessoas, e dizendo que é muito válido para algumas pessoas terem esta concepção, a discussão é um momento de tensão, é um momento de agressão, é um momento violento, muitas vezes também por coisas que assistiram no passado, e então só a possibilidade de discutir faz com que as pessoas ou se fechem em copas ou entrem em comportamentos menos construtivos. E é preciso desconstruir devagarinho esta ideia, que é a discussão é sim um momento tenso, é sim um momento altamente desconfortável. Assim, eu acho que não conheço ninguém que diga, eu adoro discutir, eu se puder fazer alguma coisa com o meu companheiro é discutir. Não sei até que ponto, algumas pessoas, mas sim, portanto, alguém que queira realmente construir um futuro com alguém, não. Então às vezes temos de desconstruir isto e mostrar que a discussão pode ser desconfortável, muito provavelmente vai ser desconfortável, mas não tem de ser necessariamente um momento de ruptura. Pode ser uma ótima oportunidade para o casal evoluir, para se conectar, porque no fundo o que é que nós fazemos numa discussão? Queremos resolver problemas, queremos trazer mais clareza, queremos nos sentir vistos, ou seja, obviamente que em determinado momento depois os casais e outro tipo de relações acabam por entrar nestes padrões muito difíceis de discussão. Mas se nós formos a ver numa fase inicial, nós queremos resolver para tornar o ambiente melhor, queremos resolver para nos aproximarmos.
E é aqui que é importante trazermos esta outra perspectiva, que não tem de ser uma coisa tão assustadora assim e que pode até ser muito saudável e muito benéfica. Não é sobre discutir menos, é sobre discutir melhor. Claro. Sim, eu, portanto, em consulta, portanto, só dou consultas individuais, mas o que estás a dizer associa muito à questão do ser desagradável. Portanto, da mesma forma que a discussão é associada como algo desagradável, porque mas tem que ser vivido, não é? Certo. É um pouco como as emoções, as pessoas evitam, a partir do momento em que é desagradável, não querem receber bem, não sabem receber bem o que é receber sequer, portanto, isto que é desagradável e tentar evitar ao máximo. E vai muito de acordo com o que estás a dizer, penso eu, que é ok, não quero discutir porque é desagradável, mas faz parte, não é? Portanto, ter também noção que é um momento de aprendizagem, principalmente em casal, mas e não só, portanto, tanto em casal como claro, noutros contextos. A nível individual. Mas então, falando aqui, aliando um pouco esta parte da comunicação com a discussão, como é que realmente se pode tentar desconstruir, discutir de uma forma mais eficaz? Certo. É assim, obviamente que há aqui vai sempre depender também do que é que se está a discutir, quais é que são aqui os grandes focos das discussões, porque muitas vezes o que surge é uma data de discussões sobre as coisinhas pequeninas do dia-a-dia, que se tornam depois coisinhas pequenininhas e torna-se uma coisa enorme. Sei lá, estou aqui a pensar em exemplos super básicos que vão surgindo, sei lá, ela nunca atende o telemóvel, ou ele nunca lava a louça, ou deixa sempre a roupa suja no chão da casa de banho. E às vezes pegamos nestas pequenas discussões, e quando em consulta eu peço às pessoas quase para replicarem o tipo de discussão que existe em casa, pegamos numa coisinha pequenina e quando damos conta que aquilo tem uma dimensão, porque isto é um outro aspecto que é importante nós recordarmos. Nós, quando estamos a discutir com alguém, não estamos a discutir só este conteúdo, não estamos a discutir este momento no tempo da roupa suja. Obviamente que é chato, claro que sim, mas não é sobre isto. É sobre, por exemplo, poder na relação. É sobre sentirmos vistos. Porquê é que tem de ser eu a ir buscar a tua roupa suja na casa de banho? Porquê é que tu não me valorizas? Ou seja, se nós às vezes formos perguntando o que é que estamos a discutir verdadeiramente, vamos chegando a pontos muito interessantes. Estamos a discutir sobrecargas, por exemplo, em relações heterossexuais, mulheres que se sentem sobrecarregadas, pessoas que têm dificuldade em colocar limites e não sabem fazer de uma forma que não seja passiva ou agressiva. Ou seja, vamos vendo que as camadas profundas da discussão são muitas. E se nós formos a ver, às vezes podemos estar a discutir 20 assuntos diferentes e a discussão é a mesma. É porque o assunto base ali ainda não foi de facto discutido, ainda não foi aprofundado. E é muitas vezes isso que nós fazemos. Uma coisa que é importante para onde começar, porque é que estamos a discutir? Eu acho que às vezes os casais deixam de ter em mente o porquê de estarem a discutir. E até em alguns momentos, sei lá, por outros motivos dentro da relação, as pessoas vão se desconectando de tal forma que a discussão é o único momento em que se encontram. Eu já trabalhei com alguns casais que o único momento em que interagiam era na discussão. Então, claro que a discussão vai continuar a acontecer mesmo pelas coisinhas mais pequeninas, porque aquela discussão está a manter a relação. Se eles não discutirem... É a única comunicação, diria? Parece que é o único momento em que eles estão mais conscientemente, porque a comunicar estão sempre, não é? Certo, mas estão mais conscientemente ali a falarem, a verem-se. Mesmo que seja a discutir, as meias sujas estão no chão. E às vezes é importante, porque é que estamos a discutir? Normalizar. Onde é que queremos ir com esta discussão? E uma coisa que também é importante é nós percebermos que às vezes não é o que fazer, é o que evitar fazer. E aqui entramos num tópico vasto. Podíamos estar aqui outro podcast a falar só sobre isto, que é as coisas que são obstáculos nas nossas discussões. Falamos, por exemplo, da crítica. Ou seja, pessoas que, quando estão a conversar com outra pessoa, são muito críticas. E quando deixamos de conversar sobre comportamentos e começamos a falar sobre caráter, as pessoas ficam defensivas, não é? É muito difícil, é muito diferente eu dizer-te, olha Beatriz, és uma desmazelada, nunca arrumas nada, ando sempre aqui eu atrás de ti, versus dizer, olha Beatriz, incomoda-me que a roupa esteja no chão, sinto-me um bocadinho assoberbada, achas que podias pôr a roupa na bacia ou na máquina, uma coisa do género. São coisas muito diferentes, provavelmente a forma como tu vais receber estas duas mensagens é radicalmente diferente. A reformulação faz toda a diferença. Certo. E às vezes as discussões também já não têm um bom decorrer, porque o início é assim, é a pé juntos. Uma pessoa entra,
E tu és isto, tu és aquilo, sempre isto, sempre aquilo. E às vezes temos mesmo de ganhar uma consciência de que, sobretudo no trabalho em casal, eu tento sempre transmitir isto não é sobre o outro ter de fazer ou ter de mudar, nós temos também de ter a coragem e a disponibilidade de olharmos para nós. Exato. O que é que eu estou a fazer que não está a contribuir também para isto? Porque é tipo uma dança. Sim. Ninguém está a dançar sozinho, estamos em conjunto, ou seja, o comportamento que alguém tem alimenta o meu. Mas eu também posso fazer alguma coisa para mudar o meu comportamento. Sim. E depois falamos aqui de outras coisas, sei lá, aquela discrepância entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Aquela típica de, eu não estou chateada contigo. Se eu estiver a dizer isto, a gritar, com a cara trancada, com uma postura super, tipo, agressiva, fica difícil de acreditar. A comunicação deixa de ficar clara. E se nós estivermos em atenção a estas coisas, as nossas discussões podem mesmo ir abrindo e podem dar lugar a falarmos dos assuntos que precisamos de falar e a serem muito mais construtivas. Então, tanto quanto possível, evitarmos ser excessivamente críticos. Se quisermos falar sobre comportamentos, fazer, só focar no comportamento, evitar o tu és isto, tu és aquilo, tu fazes isto, fazes aquilo. Tanto quanto possível, evitarmos estar na defensiva. Isto é muito difícil, até porque isto depende também muito do que é que a outra pessoa nos está a transmitir, do que é que nos está a dar. Mas tentarmos manter-nos em mente que é, eu não estou a ser atacado. Nós estamos a ter uma discussão, é desconfortável sim, tenho de me autorregular, mas isto é para o bem da nossa relação. Eu não tenho que estar na defensiva, porque se eu estiver na defensiva, eu não vou ouvir o que tu vais dizer. Se eu estiver na defensiva a conversar contigo, eu vou-me fechar. E algumas pessoas fecham-se de tal forma que geram aquilo que nós chamamos o muro do silêncio. Fecham-se, aquelas pessoas que uma pessoa está ali a berrar, e a pessoa calada. Tratamento do silêncio. Que isto deixa a outra pessoa do outro lado furiosa. Não é? Depois, quando damos conta, estamos aqui nesta escalada. Uma bola de neve. E por isso, isto são coisas que têm um impacto muito negativo. A crítica, desprezarmos o outro, esta sensação de que somos superiores e estamos ali muito condescendentes. O muro do silêncio, tanto quanto possível, conseguirmos nos regular. Evitarmos uma linguagem corporal muito agressiva, muito, muito fechada, tentarmos tanto quanto possível estarmos mais abertos. Obviamente não vamos estar provavelmente a discutir e a sorrir imenso, até porque incoerência, não é? Exato, da mesma forma que estamos a tentar dizer algo, não é? Portanto, não tão agressivo, mas de uma forma agressiva, portanto, também não precisamente, tem de ser ali minimamente coerente. Evitarmos tanto quanto possível lutarmos pela razão. Porque muitas vezes, sim, ganhei a discussão. Ok, e como é que vocês ficaram? Estão bem? Como é que está o ambiente? Sim. Péssimo. Ou seja, se conseguirmos reformular um bocadinho este objetivo, eu estou a discutir porque eu quero melhorar a minha relação e não estou a discutir porque quero ter a razão, as coisas podem mudar um bocadinho de figura porque muda a nossa postura. E tanto quanto possível, deitarmos fora o raio da bola de cristal. Nós não sabemos o que é que a outra pessoa está a pensar, podemos estar com ela há 60, 70, 100, 150 anos, não sabemos o que é que ela está a pensar, não sabemos o que está a sentir, e se queremos saber, temos de perguntar, temos de abrir a conversa. Se temos dúvidas, temos de clarificar. Em vez de ficarmos aqui a matutar, a ler nas entrelinhas, até porque, como estavas a dizer há pouco, muitas vezes, como é que nós interpretamos aquilo que os outros nos dizem? Com base naquilo que nós vivemos, com base nas nossas experiências, nos nossos valores, sei lá, até nos nossos traumas, se tivermos. É isso que também eu vejo muito em consulta, ou seja, tenho mesmo que fazer questionar, e é o nosso papel, não é? Portanto, ok, mesmo, por exemplo, mais especificamente a nível de desconfiança numa relação mais recente, por exemplo, ou seja, até também algo mais sólido, mais construído, eu questiono muitas vezes, portanto, isto é mesmo sobre essa pessoa com quem está, ou é sobre nós, não é? Portanto, isto é uma desconfiança pelo comportamento do outro, que me levou realmente a querer a criar essa desconfiança, ou é sobre as minhas experiências passadas que me levam agora a interpretar lá está, esta questão da bola cristal, não é? Portanto, okay, estou a rever aqui alguns traços, já me aconteceu, portanto é isso que está a acontecer, inevitavelmente, certo? Pode não ter nada a ver com a pessoa, não é? Portanto, a culpa, se é que é possível atribuir, não é tanto propriamente até o comportamento do outro, que até pode parecer um pouco mais suspeito, digamos. Às vezes somos nós que criamos essas mesmas situações porque as vivemos anteriormente, e lá está, uma pessoa, quando estamos em conjunto, portanto, o passado da outra pessoa vai interferir inevitavelmente, mas é um trabalho próprio a ser feito.
Sim. antes, obviamente, do que propriamente em conjunto, porque não tem como controlar as experiências das outras pessoas. Claro. Temos que aprender a viver com isso, sim, Uhum. tanto com as nossas como com as dos outros, mas tentar olhar primeiro realmente para nós, não é? Aqui para finalizar, alguma dica ou dicas que queres deixar para quem está a ouvir? Assim, dicas, digamos assim, há muitas. É importante perceber que não há uma fórmula mágica ou algo milagroso que faz com que as pessoas de repente fiquem asas a comunicar. É uma coisa que tem de ser construído e acho que começa muito pela nossa própria consciência daquilo que nós estamos a fazer e a levar para as nossas discussões. Não só ficar à espera que o outro mude ou que o outro ajuste alguma coisa, ou achar que a culpa é do outro. É uma dança. Então, o outro também, em parte, é reflexo daquilo que nós também estamos a levar para a comunicação. Assim, em termos também de resumo do que fomos conversando aqui, acho que é importante muito foco na autorregulação, percebermos que emoções é que estamos a sentir, como é que as podemos ir regulando. Isto pode ser feito, obviamente, também no trabalho em casal, mas também pode ser muito desenvolvido em termos individuais, para também conseguirmos, à medida que a discussão vai acontecendo, para evitarmos aquelas discussões longuíssimas que deixam de ser produtivas, conseguirmos também irmos regulando e percebendo quando é que já não estamos num bom ponto para continuar a discutir e, obviamente, comunicá-lo quando é devido. Porque isto também é muitas vezes uma coisa que trabalhamos em terapia, é como é que o casal, as pessoas podem fazer pausas nestas discussões, em vez de insistirem horas a fio naquele tópico para ele ter de ficar resolvido. Muito esta ideia de nós não podemos ir para a cama chateados, ainda que eu perceba de onde é que isto vem. Muitas vezes estamos a insistir numa discussão, não é que a discussão não faça sentido, mas as pessoas já não estão num ponto em que permanecem capazes de ser produtivos, de serem claros e de estarem alinhados com o objetivo daquela discussão. E por isso conseguir treinar este reconhecimento de quando já não faz muito sentido continuar e quando é que é importante parar e em que moldes fazer esta pausa pode ser muito importante. Como já conversámos, deitar fora a bola de cristal, não assumir, sempre que há dúvidas, sempre que algo não está claro, perguntar. E também, por outro lado, muito foco em alguns pequenos detalhes, nomeadamente o tu e os sempre e nuncas. Tanto quanto possível evitar isto. Tu és sempre a mesma coisa, tu nunca fazes isto, tu nunca prestas atenção. O nunca e o sempre apontam para generalizações e de repente a pessoa é reduzida àquelas coisas negativas. Aliás, quando falamos sobre o outro, não devemos falar sobre o outro em termos de caráter, mas sim em termos de comportamento. E não esquecer que uma pessoa fica muito mais na defensiva quando começa a ouvir tu isto, tu aquilo, tu não sei quê. Ou seja, tanto quanto possível falarmos da nossa experiência, porque no fundo é a única que nós conhecemos. E então trocar tu nunca me ouves por eu às vezes sinto que não me ouves. Eu às vezes sinto que estou a falar para ti e que não estou a ter alguém que está disponível. Ou seja, conversarmos do meu ponto de vista, daquilo que eu experienciei, porque também abre espaço para não estarmos a assumir que o outro não quer ouvir, que o outro faz de propósito. Abrimos um bocadinho mais a comunicação. Depois, ficarmos também muito claros nesta ideia de que as discussões não têm de ser o bicho-papão que às vezes nós fazemos delas, podem de facto ser momentos importantes e de crescimento, e não esquecer também quem é que temos do outro lado a discutir. Às vezes, na luta pela razão e também com a nossa ativação emocional, de repente deixamos de perceber que estamos a conversar com uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Alguém que no final do dia tem os nossos interesses como uma prioridade e quer que nós estejamos bem. Então mantermos também isto em mente ajuda a perceber que aquilo pode ser até um espaço seguro e que a outra pessoa não é todas as coisas terríveis no mundo e não é todos os erros terríveis do mundo. É a nossa pessoa. Obviamente que as pessoas erram e é importante também podermos clarificar isto e trabalhar isto, mas não esquecer quem é que está do outro lado. Não ficarmos aqui cegos, como se costuma dizer. E também não esquecer que, como tudo é comunicação, e é impossível nós não comunicarmos, aquilo que estamos a comunicar a cada momento tem um impacto no outro. Nós não existimos no vácuo. Então também se conseguirmos trabalhar a nossa própria empatia e pensarmos, ok, se eu estivesse no lugar da outra pessoa, como é que eu me ia sentir se eu ouvisse isto? E por isso eu acho que assim de forma geral ficam aqui algumas destas linhas para as pessoas poderem refletir um bocadinho e pensarem como é que podem implementar nas suas conversas e não esquecer que não é sobre o que é que se diz na comunicação ou na discussão, não é só sobre o conteúdo, mas sobretudo sobre a forma como as coisas vão acontecendo. Sim. Muito obrigada. Acho que cada pessoa consegue aplicar, portanto, estas estratégias a cada um, porque acaba por ser algo muito
geral, mas prático também, porque acabaste por destacar aqui passo a passo, quase como por onde começar, pelo menos, não é? Para perceber por onde criar aqui um ponto de partida, mas um objetivo também em comum, não é? É um processo de aprendizagem, Certo. em conjunto e individual também. Exatamente, claro que sim. Obrigada, Maria. Obrigada.